Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia quem está falando, e é com grande alegria que eu venho aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus para edificar a sua vida. Nesta semana, exatamente quarta-feira, eu fiz aqui uma live, desconstruindo a heresia da falsa doutrina. E aqui nós vimos algo referente, à verdadeira doutrina, a doutrina de Cristo, mas foi só coisas mínimas e básicas que foi somente usada para desconstruir, essas falsas pregações, essas falsas doutrinas. E no decorrer da live aqui, eu passei para os irmãos que eu estaria então trazendo aqui para vocês um estudo mais específico sobre o que é doutrina e sobre também a importância da sã doutrina na vida de um cristão. E é nesse vídeo aqui que eu quero aqui cumprir com a primeira parte dessa minha fala, onde aqui nós vamos estar vendo o que é doutrina. Vamos aqui estar especificando para vocês o verdadeiro significado da doutrina, o que realmente é a doutrina diante da palavra de Deus, para que nós possamos seguir da maneira correta, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. E a palavra traduzida como doutrina, ela significa instrução ou ensinamento, especialmente no que se refere à aplicação do estilo de vida. Em outras palavras, doutrina é ensino transmitido por uma fonte autorizada. Na Bíblia, a palavra sempre se refere a campos de estudo espiritualmente relacionados. A Bíblia diz de si mesma que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Devemos ter cuidado com o que acreditamos e apresentamos como verdade. Na 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então aqui, meus queridos, nós já vemos aqui um pouquinho sobre o que é doutrina. E vemos também aqui, um pouquinho da importância de nós estarmos aqui, vivendo a sã doutrina que está sobre a Sagrada Escritura. Aqui, em Timóteo capítulo 4, versículo 16, a Bíblia é bem clara para nós. Quando ela fala que para nós ter cuidado de nós mesmos e cuidarmos também do que? Da sã doutrina, da doutrina que é a palavra de Deus, para a gente continuar nesses deveres, porque se nós fizermos assim, dessa forma, como diz a palavra de Deus, nós salvaremos tanto a nós mesmos como aos nossos ouvintes. Por isso que nós temos que procurar estar sempre vivendo segundo a doutrina de Deus, que é a tua palavra. A doutrina bíblica nos ajuda a entender a vontade de Deus para nossas vidas. A doutrina bíblica nos ensina a natureza e o caráter de Deus. Salmos capítulo 90, versículo 2. Salmos capítulo 97, versículo 2. E João capítulo 4, versículo 24. Ela também nos ensina o caminho da salvação pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Ela também nos dá a instrução para a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, e Tito capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E também nos dá o padrão de santidade de Deus para as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 17, e 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 20.
Quando aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus para nós, temos um fundamento sólido para a nossa doutrina. Pode haver desacordo dentro do corpo de Cristo sobre pontos secundários da doutrina, como a escatologia, a organização da igreja ou os dons do Espírito Santo. Mas a verdadeira doutrina bíblica é aquela que incorpora todo o desígnio de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E tira também todas as conclusões baseadas no que parece mais alinhado com o caráter do nosso Deus imutável. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No entanto, a Bíblia nem sempre é o fundamento sobre o qual as pessoas ou igrejas edificam suas declarações doutrinárias. Nossa natureza pecaminosa não se submete facilmente aos decretos de Deus. Então, frequentemente, muitos acabam escolhendo as partes da Bíblia com as quais se sentem mais confortáveis e acabam descartando o resto, ou substituem o que Deus diz por uma doutrina ou tradição feita pelo homem. Porém, isso não é novidade. Jesus repreendeu os escribas e fariseus por estarem ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz: em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Isaías capítulo 29, versículo 13. Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens aprendidos de cor. Então, meus amados, nós vimos aqui nesses dois versículos que realmente é o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos hoje, não seguem fielmente mais a palavra de Deus. Muitos hoje não seguem mais a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Aí pegam versículos isolados, que fazem com que eles se sintam mais confortáveis nesses versículos. E aí também começam a substituir a doutrina de Deus por tradições, por doutrinas humanas. E é o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos. Infelizmente, muitos agindo desta forma, desta maneira. A falsa doutrina era generalizada na época do Novo Testamento. E as Escrituras nos dizem que assim continuará. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. 1 João capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz:
Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A Bíblia, ela dá severa advertência para aqueles que ensinam doutrinas falsas ou incompletas, simplesmente por serem mais compatíveis com as ideias dos homens. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 4. A Bíblia diz da seguinte maneira: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade é enfatuado, nada entende. O apóstolo Paulo, ele escreveu palavras duras sobre perverter o evangelho com falsa doutrina. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 17, do versículo 7 ao 9 diz: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregados, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então aqui, meus irmãos, nós vimos aqui que a Bíblia, ela é bem clara para nós, né? E ela explica de uma maneira muito enfática, para que nós realmente devemos entender, né, o significado da doutrina bíblica, daquilo que está na palavra de Deus. Nós vemos aqui nas passagens aqui, a qual o apóstolo Paulo escreve na carta de Timóteo, também na carta de Gálatas, ele enfatizando isso, e de uma maneira bem simplificada e bem fácil de entender. Só que, infelizmente, meus amados, nos dias de hoje, muitos já não querem mais agir dessa forma, dessa maneira. Como nós vemos aqui, né, em Timóteo, muitos já não suportam mais a sã doutrina, e aí eles começam o quê? Se cercarem de falsos mestres, buscando o quê? Segundo as suas próprias cobiças. Quer dizer, as pessoas elas não estão mais suportando a verdadeira sã doutrina, que é a palavra de Deus, e começa a correr atrás desses falsos profetas, desses falsos mestres, para ouvir palavras a qual eles realmente querem ouvir. Quer ouvir aí a teologia da prosperidade, quer ouvir falar somente de bênçãos e mais bênçãos material, não quer mais ouvir a correção, a instrução que a Bíblia traz para nos preparar, para nos corrigir, para quando Jesus vier voltar a buscar a tua igreja, nós estejamos o quê? Preparados. Essa é a grande realidade. Por isso, meus amados, que eu resolvi trazer esse estudo para vocês. Por isso que eu decidi trazer um estudo mais específico aqui, explicando realmente o que é a doutrina bíblica, como ela funciona, de que maneira ela trabalha na nossa vida e de que maneira nós temos que fazer para cumprir com o nosso dever de um cristão verdadeiro, que é o que quer andar segundo a doutrina de Cristo, segundo a doutrina que está na palavra de Deus. A doutrina, irmãos, é a cosmovisão pela qual governamos nossas vidas. Se a nossa doutrina se baseia solidamente nas Escrituras, podemos saber que estamos trilhando o caminho
que Deus designou para nós. No entanto, se não estudarmos a palavra de Deus por nós mesmos, seremos levados mais facilmente ao erro. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: Procura isto sim, apresenta-te aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então aqui, meus amados, como já vem falando, a palavra, ela é bem nítida, ela é bem clara para nossas vidas. Ela traz a palavra de uma forma a qual não tem como nós dizermos que não entendemos o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos diz. Porque aqui já fala o quê? Para nós procurarmos nos apresentar aprovados diante de Deus, como um obreiro que não tem que se envergonhar do Evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? Como assim apresentar-te aprovado diante de Deus? Apresentar-te, meus, com fidelidade na presença de Deus, andando nos caminhos corretos daquele qual o Senhor nos ensinou, nos designou, cumprindo os mandamentos de Deus, cumprindo a sã doutrina bíblica que está na palavra de Deus. Não é essa sã doutrina que vivem pregando por aí, onde eles confundem todas as coisas, que eles trazem usos e costumes para querer proibir os fiéis de fazer algo. Eles falam que são doutrinas. Esses são os falsos mestres, os falsos pastores que vêm pregando heresia nas suas respectivas igrejas. Mas nós temos que estar, meus amados irmãos, alinhado, firmado na palavra de Deus, na doutrina de Deus e não na doutrina do homem. Nós temos que ter muito cuidado com isso, meus amados. E como eu já falei aqui, meus irmãos, nós temos que saber estudarmos a palavra de Deus por nós mesmos. Para quê? Para nós não sermos levados mais facilmente ao erro. Por que nos dias de hoje você acha que tem muitas pessoas sendo levadas ao erro? Por que nos dias de hoje nós temos aí muitas, milhares de pessoas andando no erro, seguindo falsos mestres, seguindo falsos pastores? Porque eles não lêem a Bíblia. Porque eles não estudam a Bíblia para ter um conhecimento melhor de Deus, daquilo que Deus nos ensina. E por falta de conhecimento, eles acabam o quê? Caindo no erro e seguindo esses falsos mestres. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Então, para que nós não venhamos perecer, juntamente com muitos que já estão perecendo, que já até mesmo pereceu, que nós possamos buscar cada dia mais conhecimento na palavra de Deus, estudarmos cada dia mais a palavra de Deus, primeiramente para nós mesmos, para o nosso conhecimento, e depois, meus irmãos, para nós passarmos esse conhecimento para outras pessoas, para que assim as pessoas também venham abrir o seu entendimento, venham abrir os seus olhos espirituais e venham sair do erro e começar uma vida realmente nova na presença de Deus. Essa é a importância, irmãos, de nós estudarmos cada dia mais a palavra de Deus e procurar sim apresentar aprovado diante de Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, que maneja corretamente a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, para pregar o evangelho verdadeiro, para não ser como muitos que estão pregando um falso evangelho. E como a Bíblia nos ensina aqui, quem age dessa forma, dessa maneira, esse é anátema, esse é amaldiçoado. Então, que nós possamos, irmão, compreender cada dia mais nas Sagradas Escrituras
a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus. Embora, meus irmãos, haja uma variedade de questões menores, né, sobre as quais os cristãos discordam, a verdadeira doutrina é mais clara do que muitos sugerem. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, vai dizer o quê? Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Vamos ver aqui, meus amados, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, eu quero ler o versículo 21 também com vocês, que diz da seguinte maneira: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então aqui, meus amados, nós vemos, né, segundo a palavra de Deus, né, que toda profecia que está na palavra de Deus, né, ela não vem da interpretação do homem, da interpretação humana. A origem dela não é a vontade do homem, a vontade humana, mas sim a vontade de Deus. E que foram aqui homens e mulheres de Deus foram usados pelo Espírito Santo para falarem respectivamente sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina de Deus. Então, meus amados irmãos, é coisa séria o que nós estamos falando aqui, muito sério, irmãos, porque hoje nós vemos aí muitas profetadas, hoje nós vemos aí muitos irmãos profetizando falsamente, falando que Deus falou isso, falou aquilo, porém Deus não falou nada. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Vamos tomar muito cuidado com essas coisas, com essas situações, com esses fatos que está acontecendo nos dias de hoje. Vamos tomar cuidado, irmãos, no momento de nós interpretarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que ser interpretada segundo o Espírito Santo, segundo a própria palavra de Deus, não segundo o homem. A palavra de Deus é interpretada não segundo o nosso entendimento, o nosso conhecimento ou a nossa sabedoria, mas é segundo o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus. Meus queridos, há uma interpretação correta de tudo o que Deus diz, e é o nosso trabalho discernir esse significado, não criar uma interpretação que se adapte aos nossos gostos, como eu acabei de falar. Deus deseja que conheçamos o seu coração e nos deu a sua palavra, sobre a qual podemos construir uma vida piedosa. Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz: todo aquele, pois, que ouve destas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então aqui, meus amados, mais uma confirmação, né, do que está sendo ensinado aqui, do que está sendo falado aqui. Que aqui, quando a palavra de Deus fala o quê? Fala que todos aqueles que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, esse será comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, mais uma vez, nós vemos aqui, meus amados, a necessidade de nós, né, interpretarmos a Bíblia de uma forma correta, de nós ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática, para andarmos prudentemente na presença de Deus. E a importância também, meus amados irmãos, do que? De nós pregarmos a palavra de Deus prudentemente, para que aqueles que ouvirem a nossa voz, a nossa pregação, eles também venham guardar a palavra
de Deus, que eles venham ouvir a palavra de Deus e venham também o que? Guardar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, para que assim eles também venham, meus amados irmãos, viver prudentemente na presença de Deus. Quanto mais nós estudamos a verdadeira doutrina, mais entendemos a Deus e a nós mesmos. E essa é a realidade, meus irmãos. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, a doutrina de Deus, mais conhecimento, mais entendimento nós vamos ter relacionado a Deus e também relacionado a nós mesmos, de como está a nossa vida diante do Senhor, diante de Deus. Se estamos realmente servindo a Deus da maneira correta, da maneira exata como a Bíblia nos diz e nos ensina. Vocês estão entendendo, meus amados? A importância de nós sabermos verdadeiramente o que é a doutrina bíblica que está na palavra de Deus, para andarmos prudentemente na presença de Deus. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Como eu falei no início, meus amados, aqui foi o cumprimento da primeira parte, da minha fala na live que eu fiz quarta-feira. E logo mais aqui eu vou estar trazendo outro estudo. Aí eu vou estar falando sobre a importância da sã doutrina na vida de um cristão. Está especificando melhor aqui a importância de nós andarmos segundo a palavra de Deus, segundo a sã doutrina de Deus. Espero que os irmãos tenham gostado do estudo, que esse estudo realmente tenha aí edificado a vida de cada um de vocês, que vocês possam guardar esse estudo, esse conhecimento para a vida de vocês, colocar em prática na vida de vocês, para que assim nós possamos andar cada dia mais prudente na presença de Deus. E assim, meus amados irmãos, continuarmos na certeza, na convicção da nossa salvação diante de nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. E só lembrando aqui os irmãos, você que é novo no canal, que ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Também ative o sininho de notificações, para que assim você possa receber todas as notificações do YouTube quando tiver vídeos novos aqui no canal. E a todos vocês, meus irmãos, eu peço encarecidamente, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e também o seu compartilhamento. Fazendo isso, você vai estar ajudando e muito esse canal a crescer. E também vai estar ajudando muitas pessoas a ouvirem a palavra de Deus e assim abrir o seu entendimento, a sua mente e andar segundo o que a Bíblia nos ensina. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.